Olá, meus irmãos e irmãs de jornada, que a paz do Cristo seja presença em suas vidas. Meu nome é Nilson, eu sou um dos expositores do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e hoje nós estamos aqui para dar continuidade no programa Fonte Viva, em que nós estamos lendo, meditando a obra Caminho, Verdade e Vida do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É esta obra que, quem tiver interesse em adquirir, tá? É uma obra de ficar, é um livro de ficar na cabeceira do lado da nossa cama para que à noite, antes de dormir, nós possamos ler as suas lições, absorver esse néctar luminoso que Emmanuel traz para nós à luz do Evangelho do Cristo. Nós já publicamos o primeiro vídeo deste programa Fonte Viva, em que nós trabalhamos a lição primeira, intitulada O Tempo. Mas o livro traz um prefácio riquíssimo, de cunho interpretativo, que Emmanuel vai trabalhar a forma de interpretação desta obra e o motivo, o porquê que ele construiu a obra dessa maneira, né? E nós passamos batida, a gente pulou o prefácio e já foi para a lição primeira. Então hoje, no vídeo de hoje, nós vamos ler, estudar um pouquinho, absorver cada palavra que Emmanuel traz no prefácio da obra, ok? Ele começa assim: interpretação dos textos sagrados. E logo embaixo ele traz a passagem bíblica. Essa é a forma de trabalhar do Emmanuel, né? Que ele criou esta obra. Ele traz o título de cada lição, embaixo a passagem bíblica que vai dar aquele, digamos assim, aquele start, aquele ponto de partida para os comentários dele, ok? A passagem bíblica é a seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E essa passagem é da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. E Emmanuel começa a sua explanação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o título da obra, não é isso? É o caminho, é a verdade dos conhecimentos universais e ele é a vida, é o que dá subsídios, é o que dá combustível para as nossas vidas, sentido. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Então ele fala aqui que a luz do Cristo, ela não se apaga, não é isso? Ela é imperecível, ela está dentro de nós, nos nossos corações. Quando nós lemos o Evangelho dele, nós sentimos aquele calor, aquele aconchego. Ela é imperecível e ela brilha os milênios terrestres, como o verbo do princípio. Por que Emmanuel traz a palavra verbo? Porque verbo é o quê? É uma ação. Não é algo que está parado, estagnado. É pelo contrário, é algo que está em constante movimento. E esse é Cristo. Essa é a boa nova do Cristo. Está em constante movimento, transformação. Nunca para. Cristo trabalhou e trabalha até nos dias de hoje, assim como o Pai. Ele disse isso. Então é o verbo, é o constante movimento e transformação trabalhando em prol de todos nós, seus filhos e irmãos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Então Emmanuel está dizendo que é o seguinte: muita coisa aconteceu desde a vinda do Cristo até os dias de hoje, não é isso? Nós podemos ver que teve o fim da Idade Antiga, né? A queda do Império Romano no século IV para o século V depois de Cristo, depois início da Idade Média, que durou 1000 anos, né? Os historiadores chamam de 1000 anos de escuridão. Teve sim
a sua produção literária e filosófica, não foi de todo uma escuridão, mas teve seus momentos tenebrosos, não é isso? Com a Inquisição, com a interpretação, uma falsa interpretação, uma equivocada interpretação da Boa Nova do Cristo, que incentivou as pessoas a criar o Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição. Nós tivemos quedas de impérios, nascimento de outros impérios, o fim da Idade Média, com a tomada da cidade de Constantinopla no século XV, depois o início da Idade Moderna, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Antes disso, nós tivemos a Reforma, ainda na Idade Média, a Reforma e a Contra-Reforma, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica, surgimento de novas ideias, de novas religiões, novas formas de ver Deus. Então, tudo isso não modificaram um tio nas palavras que se atualizam. Tudo isso aconteceu, não modificou nada a Boa Nova do Cristo, né? E ainda se atualizaram, ela ainda foi atualizada. Cada vez mais com a evolução multiforme da Terra, tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que lhe avivar, ou seja, dar mais vida à grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, ou seja, no curso das reencarnações, temos desprezado o caminho reto, justo, direito do Evangelho do Cristo, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Então nós temos a verdade em nossas mãos, mas nós somos indiferentes a ela e da vida, a verdadeira vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. E Ele não deixou mesmo. Nosso Pai, nosso Criador, não deixou. Ele enviou vários missionários da luz, podemos dizer assim, para a Terra, para trazer uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se relacionar com o próximo. Teve Moisés na primeira revelação, que é a revelação da ordem. Moisés veio para pôr ordem no recinto, porque o pessoal era muito ainda embrutecido. Então nós temos os 10 mandamentos, o decálogo, nós temos o Pentateuco mosaico, que se você olhar é um conjunto de normas, né? Tem um forte conteúdo jurídico normativo, é uma boa ordem. Nós tivemos depois a segunda revelação que Deus nos enviou, que Jesus é a revelação do amor. Ele traz uma nova forma de ver as pessoas, de a gente se relacionar, de ver a Deus. Ele desconstitui aquela figura do Deus juiz, imperador, vingativo, para um Deus que é amor, que é justo, mas que é bom, é bondade suprema. E depois nós temos a terceira revelação, que é a da doutrina espírita, que é a revelação do esclarecimento e da consolação. Então, o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Olha as revelações. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Porque não adianta, não basta que nós tenhamos contato com toda esse conhecimento luminoso da primeira revelação, ou da segunda revelação, ou da terceira, ou de outros também, digamos, mestres ascensionados que vieram, Buda, Krishna, Lao Tse, né? Não importa. Se a gente não muda os nossos hábitos, nossa maneira de pensar, nossa forma de agir, nós temos que também fazer a nossa parte. É o que ele fala aqui, ó. Nós temos que levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal. Então nós temos também que fazer a nossa parte de elevação, não é isso? Ele é um amigo generoso, mas tantas vezes, então Emmanuel está falando de Jesus, né? Ele, Jesus, é um amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos, ou seja, lhe esquecemos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento
indefinível e de nossa iluminação interior para a vida eterna. Então, o que Jesus fala, é muito fácil vocês caírem no lamaçal do sofrimento. Nós somos muito fáceis, o ser humano, né? Suscetíveis de acontecer isso. Mas nós temos o guia, nós temos o norte, que é o Evangelho de Jesus. Emmanuel continua: no propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão à exegese. Então ele está falando, Emmanuel, que ele organizou esta obra, né, para organizar o pensamento, o Evangelho do Cristo, trazer aqueles enxertos, aquelas passagens valiosas, luminosas, mas sem qualquer pretensão à exegese. O que é exegese? É uma interpretação mais profunda, mais específica, mais precisa. Emmanuel, ele não quer isso. Ele não quer ser a última palavra. Ele não quer que a última palavra de interpretação do Evangelho do Cristo seja a dele. Não. Isso varia de épocas, de eras, de quem está lendo, do Espírito, do adiantamento do Espírito que vai receber essas mensagens. A interpretação, ela pode ser de várias maneiras, ter várias nuances. É isso? Então ele não quer, não, eu não sou a última bolacha do pacote, não. Vocês vão ler minhas humildes comentários sobre o Evangelho do Cristo, mas outras melhores do que as minhas podem vir. Ele continua: concatenamos, ou seja, agregamos, juntamos, apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns. Emmanuel é muito modesto, porque a obra é maravilhosa. Muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez, a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Porque é isso que essa obra faz, né? Que Emmanuel fez essa obra. Ele pega pequenas passagens bíblicas, pequenos enxertos bíblicos, como aquela ignição que eu disse anteriormente, aquele start para começar seus comentários. E se você pegar lá na Bíblia, o contexto dessa passagem não vai bater 100% com o que Emmanuel está falando, mas não é necessário que isso aconteça. Como ele disse, a interpretação ela não é única, ela não tem que ser precisa ali, ela varia com o tempo. Ela pode ser aproveitada dependendo da necessidade do leitor. Então ele fala isso, que alguns vão ler e falam, mas que estranho, essa passagem que ele pôs não é o que está falando na Bíblia, assim, não tem a ver com o contexto. Mas se você fizer uma leitura de coração, você vai ver que tem tudo a ver. Emmanuel continua: em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, realmente elas são bem curtas. As lições são curtas. Vocês já devem que assistiram a lição Primeiro Tempo, do primeiro vídeo publicado do programa Fonte Viva, vocês perceberam, as lições são curtas. Os enxertos bíblicos são curtos e as lições também, proporcionando-lhes fisionomia especial e de determinadas circunstâncias. As nossas considerações desvaliosas, eu entendo que são muito valiosas, mas Emmanuel fala que são desvaliosas, parecem contrariar as disposições do capítulo a que se inspiram. Nossa, para mim não contraria nada, mas ele deixa um alerta, que se alguém pegar e ler e estranhar, ele está explicando o motivo, como que ele pensou e organizou esta obra. Assim, procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual, ou seja, cada pérola tem valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Olha que lindo que Emmanuel disse. Colar de pérolas. Cada pérola tem seu valor específico, seu valor próprio, sua luminosidade própria, seu brilho próprio, sua cor própria. Parecem que são iguais quando você olha o conjunto, o colar como um todo, mas cada pérola tem a sua especificidade, tem a sua característica própria. Esse é o Evangelho do Cristo. As passagens bíblicas, você lê essa passagem, ela está naquele contexto, mas se você dá para uma outra pessoa ler, ela vai interpretar de forma diferente. Não é isso? Não vai ser aquela interpretação precisa, sempre fixa, rígida, não. Porque cada passagem bíblica tem a sua cor diferente, sua nuance diferente, seu modo interpretativo diferente. Se essa interpretação servir para você melhorar como pessoa, respeitando mais o próximo,
É válido essa nuance, esse brilho diferente desse colar, mesmo se você tirar ele, essa pérola do colar, se ele continuar brilhando para você, se essa pérola continuar brilhando para você, é válido. Emmanuel continua. A lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. Ou seja, não é o Jesus, Deus Pai, não quer que a gente fique só adorando, lê e fica adorando. Não, ele vai explicar mais para frente. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. O que é genuflexório? É ajoelhar-se e ficar lá adorando Deus, naquela ladainha interminável, meio que um sofrimento. Adorar Deus, por muito tempo foi visto como uma técnica de sofrimento, uma prática sofrida, porque é aquela adoração sentada, ajoelhada, né, genuflexório. Então ele fala que não, o Evangelho não é somente para que você se ajoelhe, adore em total forma de submissão. Não. É roteiro imprescindível para a legislação e administração. Ou seja, nós podemos aproveitar o Evangelho do Cristo para dar contornos na nossa administração e legislação. Olha que interessante, de uma nação, de um país, que seja, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Ou seja, Jesus não faz essa diferença entre quando você está lá na igreja orando e quando você está dentro da sua casa. O Evangelho, ele é alocal. O que é isso? Ele deve ser seguido em qualquer lugar que você esteja. Na sua casa, dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso, dentro de um centro espírita, dentro de um templo evangélico. Não é isso? Ele não faz diferença. Então, você vai na igreja, você vai no centro espírita, vai no templo evangélico, você fica lá se comportando bonitinho e tal, mas quando chega em casa, você muda totalmente o seu padrão vibratório, começa a ser uma pessoa impaciente, intolerante. Não adiantou, você tem que trazer o Evangelho para dentro de casa também, para o local de trabalho principalmente, o local de trabalho. Ele é um local que o Evangelho tem que estar presente, para você pelo menos seguir a máxima do Cristo, respeitar o próximo, respeitar aquele que está indo ali para usufruir daquele serviço que você está prestando, seja um serviço público, um serviço particular, não é isso? Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Então, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Então, a terra como um todo. Ao mesmo tempo. Então, no mesmo tempo que o Evangelho tem que ser praticado dentro dos templos religiosos, ele também tem que ser praticado dentro das casas, das residências, dos lares, dos locais de trabalho, dos espaços públicos, onde você estiver. Para louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, ou seja, menosprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado mil vezes. Porque a gente está lá no templo religioso, bonitinho, comportado, a gente sai, já está na rua, já muda totalmente nosso padrão vibratório, não é isso? Então nós temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Olha que interessante que Emmanuel traz, não é isso? O Evangelho tem que estar presente na nossa vida, em todo lugar que a gente for, em todas as nossas relações sociais, interpessoais. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregam-se a perquirições, ou seja, questionamentos teológicas, né? Teológica de teologia, que é o estudo de Deus, ou das religiões, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. Porque, se você olhar na Idade Média, como as missas eram realizadas, eram feitas em latim, e o povo, 95% da população, não entendia o latim, não sabia latim, que era já uma língua morta, não é isso? E o padre rezava a missa de costas para as pessoas, ficava de frente para o altar. Então a pessoa ali não entendia nada do que o padre falava, não havia aquela homilia, né, tão bonita que o padre faz,
nas missas católicas, que eu acho muito bonito, muito lindo, e não olhava para as pessoas nos olhos, para trazer a boa nova do Cristo, para explicar, explanar. Era muito frio, por isso que Emmanuel fala, relíquia morta nos altares de pedra. No entanto, espero Cristo, venhamos todos a converter o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar do aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então ele quer que seja vivo, o Evangelho seja vivo, que não fique lá preso naquele altar de pedra, frio, né? Intangível, que as pessoas não entendem, não conseguem entender, alcançar seu sentido. E ele quer que, olha que interessante que Emmanuel fala, que ele seja força inspiradora nas nossas mais humildes ações no trabalho comum, ou seja, no dia a dia, nas pequenas gentilezas do dia, nas pequenas ações do nosso dia a dia. Eu costumo dizer que a caridade, a fraternidade é algo muito fácil, muito simples de se praticar. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, feito com um sorriso no rosto, já é um ato de caridade e fraternidade, não é isso? Uma pessoa deixa algo cair, você vai lá, pega, apanha para a pessoa, entrega para ela, é um ato de caridade. É no dia a dia, é o respeito, são as pequenas gentilezas diárias. É isso que Emmanuel vem dizer aqui, nas mais humildes ações do trabalho comum, que a gente acha que às vezes tem que ser uma coisa muito complexa. Não. E em código de boas maneiras, no intercâmbio fraternal, as boas maneiras, as pequenas gentilezas para com o próximo e para com nós mesmos. Nós também temos que nos amar, cuidar desse corpo biológico, seja com uma boa alimentação, atividade física, cuidar da mente, do nosso espírito. Não é isso? Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Que alguns crentes, esse crente, tá, gente, não é aquele crente evangélico, não. É crente todo aquele que crê em Deus. Nós somos crentes. Os espíritas, os católicos também são chamados de crentes. Crente é aquele que crê, que acredita num ser divino superior. Então, o que fazer com esses crentes, com essas pessoas que acham meio estranha a forma de Emmanuel trabalhar? O que fazer? E Emmanuel continua: temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas, pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai e todos os seus filhos. E, por isso mesmo, aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse prefácio foi assinado pelo benfeitor Espírito Emmanuel, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de setembro do ano de 1948. É lindo, né, gente? A forma. Então, por isso nós entendemos que esse prefácio, e Emmanuel fecha, né, o prefácio. Nós entendemos que ele é de extrema importância para a gente continuar o trabalho da obra Caminho, Verdade e Vida. A forma interpretativa que Emmanuel traz, os textos bíblicos, olha que lindo. Ele se põe no lugar dele, alertando que a interpretação dele não vai ser nem a primeira e nem a última. Virão outras muito mais evoluídas, não é isso? E que o Evangelho tem que ser praticado, vivenciado. Não basta. A gente brinca que é como se fosse o crente, o evangélico, o católico, o espírita, que pega a Bíblia e começa a ler as passagens evangélicas, né? E lê, entende, aprende, faz cursos, mas não pratica no seu dia a dia, não se torna uma pessoa melhor, não faz a tão chamada reforma íntima. É como o doente que lê a bula, decora a bula, mas não toma o remédio. Não adiantou de nada, não é verdade? Então Emmanuel chama a gente para que a gente possa praticar o Evangelho no dia a dia, nas pequenas ações, nos pequenos gestos, nas pequenas gentilezas do dia a dia para com as pessoas que estão à nossa volta. Então esse é o vídeo de hoje. Eu quero aproveitar e convidar
mais pessoas para participar do programa Fonte Viva, fazer as gravações de cada lição. É muito simples, vocês viram, é a leitura da lição e um pequeno comentário, uma pequena meditação, tá? Aqui ninguém está se propondo a ser especialista, mestre, doutor em doutrina espírita, em Evangelho do Cristo. Nós estamos querendo dar pelo menos um pouquinho da contribuição que Cristo dá tanto para a gente, né? Então o mínimo que a gente pode fazer é a reforma íntima, nos mudar, nos tornar pessoas melhores e divulgar o seu Evangelho para outras pessoas, tá bom? Então eu convido quem queira participar, principalmente a mocidade espírita, tá? Eu quero ver jovens trabalhando na causa do Cristo, fazendo as gravações. Pode me procurar lá no Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, entrar em contato comigo, que eu vou dar todo o apoio, todos os subsídios necessários. Tudo bem? Que a paz do Cristo esteja com todos vocês. Obrigado por nos prestigiar, por assistir nossos vídeos e que eu tenha passado para vocês um pouquinho do que Emmanuel quis falar. Eu espero que eu tenha sido um pouco claro e novos vídeos virão. Nós vamos também melhorar as nossas tecnologias de transmissão e compareçam ao Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes para assistir às palestras. É um ambiente muito agradável, vocês serão muito bem recebidos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.